O tema que nós vamos estar partilhando nessa noite, alguém sabe? Sabe qual é o tema? É? Ninguém viu? Um pouco. Andando na verdade. Falo para vocês que a palavra e a graça de Deus, quando a gente permanece andando na verdade, é tudo aquilo que nós vamos estar vivendo nessa noite. É o Senhor correspondendo, é o Senhor fazendo. Aqueles que foi na Santa Missa hoje, o Salmo dizia assim: andarei na presença de Deus, junto a Ele, a terra dos vivos. Eu que sou o vosso servo, e o Senhor, vosso servo, que nasceu de nossa serva. Mas quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Nós vimos que esse salmo já é a resposta de tudo isso para essa noite. Nessa tradução que eu peguei não tem, mas esse salmo fala que em meio às tribulações, em meio à dor, em meio a todo o sofrimento, andarei na presença do Senhor. A palavra fala: andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor. Em meio a todo o sofrimento, em meio a dores, em meio a perseguição, em meio à angústia, andarei na presença de Deus. Na terra, convido você a pegar a palavra do Senhor que a trouxe, lá no Evangelho de João 14. João 14, versículos de 1 a 6. Chave? Qual é o título da palavra de vocês? Vamos ler tudo junto? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não foram assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar-vos um lugar, voltarei e vos também
tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí. Nós vemos que, em primeiro ponto, o Salmo vem dizer que andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. E onde que a gente está? Aonde que a gente está andando? Na terra. Ninguém me subiu na glória ainda não, né? Nós estamos na terra. E a palavra no primeiro ponto fala essa luta que nós vamos ter, essa constância que nós vamos ter que ter na nossa vida. Caminhar, andar junto à verdade. Quem é a verdade? Isso tudo que nós vimos, tudo aquilo que está na palavra, tudo aquilo que nós escutamos, primeiro ponto nós temos que tomar para a nossa vida, aquilo que nós escutamos do Pai, aquilo que foi nos anunciado, aquilo que nós escutamos do Verbo, que é a verdade, aquilo que nós escutamos do Espírito Santo, aquilo que nós escutamos da igreja, é o que? Verdade. Nós temos que colocar isso como certeza no nosso coração. É verdade. Em primeiro ponto, não pode deixar roubar de nós, senão não faz sentido. Se nós não colocarmos isso na nossa vida, que é verdade, para que nós vamos caminhar? Para que nós vamos andar? É a primeira coisa que nós temos que convencer no nosso coração, dia e noite. É verdade. Aquilo que o Senhor nos prometeu é verdade. Essa palavra que Ele nos prometeu para nós é verdade. Aonde Ele vai? A casa do Pai. Na casa do Pai tem muitas moradas. Olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele: em primeiro lugar, na casa do Pai tem muitas moradas. A sua morada está lá. Como que você vai ir? Hein? Como que você vai ir até a casa do Pai, até essa morada? De que maneira? Pela vontade dele. Caminhando, andando. Nós vimos que aqui a palavra do Senhor revela isso, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outro meio de vida. Lá em João 8, 32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? O Salmo falava do Senhor, andando no caminho do Senhor, na terra dos ricos. Isso, aqui ainda, o Senhor ia nos livrar dos carcereiros. O que é que te prende? Verdadeiramente nessa noite, é uma noite que nós temos que nos encontrar com a verdade. O que é que nos prende? O que é que nós estamos prendendo ainda? Quais são as coisas que nos prendem ainda? Não adianta falar que não tem, porque tem. Nós, de mais tempo de caminhada, temos ainda coisa que nos prende. E muitas vezes nós não queremos encarar a verdade. Muitas vezes nós queremos
Muitas vezes nós queremos mentir. Aqui a palavra vem está falando, a verdade vos libertará. Então nessa noite, a verdade quer nos libertar a partir de nós andamos com Ele. A verdade sempre vai ser verdade. Nós escutamos quantas coisas no dia de hoje. Uma mentira que é sempre contada, ela se torna verdade. Mentira. Uma mentira é mentira. Ela pode ser contada 1000 vezes, uma mentira é mentira. Numa hora ela vai cair. Uma hora a mentira vai ser revelada. E quantas vezes nós colocamos isso na nossa vida? Vivemos a base de mentira, uma hora vai cair. Fala para o teu irmão que está lá, fala, fica esperto. Uma hora você vai cair. Uma hora a verdade vai aparecer. E aquilo que estava te prendendo, as mentiras que estavam te prendendo, muitas vezes nos machuca. Quando ela é revelada, nos fere. Uma hora cai. Uma hora a verdade vai aparecer. Não adianta a gente falar que está tudo bem, não adianta a gente falar que está tudo por maravilhas. Uma hora a verdade aparece. E essa verdade, viver e andar na verdade, muitas vezes, como o Salmo diz, é viver só coisas boas, é viver tribulações, é viver sofrimento, é muitas vezes estar no deserto, é muitas vezes não ter nem força para falar, mas temos que andar com a verdade. Aquele que anda na verdade, as coisas acontecem. Aquele que anda junto com a verdade, junto com o Senhor, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se transformando. Nós temos que andar junto com a verdade cada dia mais. Cada dia mais. Eu falo para vocês que nesses últimos tempos, quantas coisas o Senhor estava me chamando. Até esse dia, conversando em casa, minha mãe estava conversando, falando, nossa, teve um certo tempo que você começou a ficar mais em casa, até mais tempo. Agora você voltou a sair todos os dias. A gente tem que andar na verdade. Aí você fala para mim, porque você é bom? Não. É porque verdadeiramente, nesses tempos, antes de falar com você, o Senhor mostrava no meu coração. Eu tinha que voltar a andar com Ele novamente. Eu tinha que voltar a andar com Ele. Não bastava estar. Eu tinha que andar com Ele e andar nos lugares aonde Ele queria que eu estivesse. Andar com Ele. E o Senhor fazia revelar quem verdadeiramente eu sou, as minhas origens. A gente sabe que o Senhor tem um chamado para nós, o Senhor tem um propósito, que a gente não é aquilo que o mundo fala, mas se a gente não andar na presença de Deus, a gente volta aonde? A viver na nossa mentira que a gente vive, a viver nas nossas misérias que a gente vive. Por isso, nessa noite, o Senhor vem estar falando para nós, a nos refletir, que passo nós estamos andando. A que passo está a nossa vida, que passo está a nossa caminhada junto dele. Como está sendo a nossa intimidade com Ele, como está sendo baseada a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no momento que eu estava já em oração para montar essa pregação, o Senhor me fazia refletir quantas mentiras que nós colocamos na nossa vida, até mesmo nós servos. Eu não vou assumir mais isso porque agora está acontecendo tal coisa. Eu não vou em tal lugar porque a gente sempre coloca mentira. Sabe por quê? Porque a gente estava semana passada numa profecia do avivamento e o Moisés Rocha na pregação ele falava
que a gente só dá prioridade, a gente só vai nos lugares que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Então, se nós não colocarmos a prioridade de estar na presença do Senhor, a gente sempre vai arrumar alguma desculpa. A gente sempre vai arrumar outro lugar. A gente sempre vai esconder aquilo que o Senhor nos chama. O que nós estamos colocando como verdade? Quantas são as coisas que nós estamos escondendo da presença de Deus? Que nós não estamos colocando como prioridades para nós? Quantos são os chamados que nós estamos escolhendo, que nós não estamos correspondendo, andando na verdade de Deus? Aqui eu falo particular de cada um, a mim, a você. Quantas são as coisas que o Senhor te chama a estar na presença dEle? E a gente foge, a gente busca longe. Nesses dias, foi terça que você foi pregar, Luiz? Terça-feira o Lucas foi pregar, e o Lucas pegou uma palavra, e essa palavra o Senhor já estava me dando há muito tempo. Palavra, hoje eu estava numa reunião do setor da juventude, e o padre falava essa palavra mais uma vez. Ela é de Jeremias, no finalzinho da palavra falava que o povo procura poços que não na água, ou poços rachados. Quantas vezes nós estamos procurando a nossa vida? Nós viemos para o grupo de oração, é maravilhoso, sim ou não? Nós viemos para uma missa, é maravilhoso, nós partilhamos o momento. Mas nós queremos fundar, fazer a nossa vida, fazer a nossa escolha, a nossa maneira. E nós mesmo dentro da igreja, nós cavamos poços que não dá água. Você está entendendo o que o Senhor está te falando para você? Quantos são os nossos projetos que estão sendo falhos? Quantos projetos nós estamos fazendo, estamos até mesmo colocando no papel, e a gente não dá continuidade. A gente não segue. Sabe por quê? Porque a gente está cavando o poço à nossa maneira. A gente está deixando de cavar o nosso poço, a nossa vida, nele que dá fonte de água. Em tudo aquilo que nós vamos colocar e dar sentido, dar início, nós temos que procurar primeiro a resposta em Deus. E aquele que anda na verdade, aquele que anda na presença do Senhor, muitas vezes não precisa nem ficar pedindo. A gente está junto, o Senhor vai mostrando os caminhos, o Senhor vai mostrando aonde que a gente quer ir, aonde que é o melhor, andando na verdade. É isso, andar próximo do Senhor, próximo de Jesus. Quanto que nós dentro da igreja a gente faz projetos e deixa o Senhor de lado. Ou a gente até sabe, o Senhor até fala no nosso coração, não vai dar certo. Não é isso que a gente vai ver. A gente tenta, a gente faz. E parece que de certo tempo, de certa maneira, quanto mais a gente vai vivendo afastado, a gente vai queimando, vai fazendo, as coisas vão dando errado, e mais a gente vai se afastando. Mais a gente vai fugindo da verdade. Mais a gente vai fugindo de andar na presença do Senhor. No momento que eu estava orando, eu orava esses dias, o Senhor me dava uma visualização da mão dele cheia de graças e bênçãos. Na mão dele e em nós, como aquela palavra do filho pródigo fala que o Senhor colocava o anel no dedo, a sandália nos pés. E o Senhor me fazia ver essas pessoas na presença de Deus, alguns com o anel preto, sujo,
encardido. Era um grande número. O Senhor falava que esse era aquele que estava longe dele, longe da verdade, vivendo as ilusões do mundo, vivendo conforme o mundo falava que era verdade, começando a se entregar pelas delícias e prazeres do mundo. O anel de filho estava preso. O Senhor me dá uma geração de poucos anéis brilhando. Fala, Senhor, o que quer dizer isso? E dá um número maior do que aqueles que estavam com o anel preto, com o anel normal, como se fosse apagado. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer dizer isso? Ele falava algo que preocupava o meu coração. Ele falava que aqueles que estavam com o anel brilhando eram aqueles que clamavam e procuravam a graça dele todos os dias, todos os momentos. E que aqueles que estavam com o anel como se fosse apagado, o maior número deles era aqueles que estavam na presença, era aqueles que estavam junto, era aqueles que caminhavam com ele, mas não clamavam a graça dele. Sabe quem eram aqueles que estavam com o anel apagado? Sabe quem que é? Era eu e você. O Senhor falava que era um número grande maior. A Regiane falava no começo, né, para a nossa luz, para nós sermos testemunhas, e é exatamente isso. Sabe por que várias pessoas estão no pecado? Sabe por que várias pessoas estão apagadas? Sabe por que várias pessoas estão na mentira? Porque nós estamos deixando de clamar a presença do Senhor. Nós estamos deixando de procurar o Senhor. Nós estamos vivendo mornos. Nós estávamos vivendo como se estivesse na presença do Senhor, mas apagado. E o que o Senhor falava para mim aqui nessa noite, a partir do momento que nós começávamos a clamar Ele queria lavar aqueles anéis que estavam no pecado sujo. Eles queriam acender aqueles anéis que estavam apagados. Aqueles que já participaram, aqueles que caminhavam, aqueles que tinham uma vida de caminhada, mas deixou por certo ponto, por certo momento, as coisas de Deus de lado, deixou a verdade em segundo lugar, e começou a viver as mentiras do mundo, começou a viver as ilusões, começou a colocar outras coisas, outros deuses como no seu lugar, começou a deixar outras teorias, começou a deixar a verdade, a palavra de Deus de lado, começou a deixar a doutrina da igreja de lado. Coloque a mão no seu coração. De que maneira que está você nesse momento? De que maneira que você se encontra agora, nessa noite? Coloca no seu coração, nessa noite, com o desejo de encontrar mesmo a verdade. Essa noite o Senhor não te exorta para te condenar. Essa noite o Senhor vai apelo, essa exortação no seu coração, falando para você, filho, filha, volta à verdade, volta para mim, volta à minha presença, pede, clama, suplica graça, nas dificuldades que você está passando, nos empecilhos que você está passando. Qual é o sofrimento que você está passando? Qual é a sua condição de vida nesse momento hoje? Hoje, de que maneira que você entrou nesse centro pastoral? Ou de que maneira que você está vendo esse vídeo? O Senhor fala para você, volta
Volta à verdade. Volta à verdade. Chega de ilusão. Chega de ser enganado. Volta a caminhar comigo. Volta a caminhar ao meu lado. Nós vimos que essa palavra do Senhor tem para nós. Tem várias moradas na casa do Pai. Várias moradas. E aí, até quando você vai abandonar? Até quando você vai deixar de lado as bênçãos, as promessas de Deus na sua vida? Até quando você vai viver, deixar ser enganado? Quantas mentiras sobre você? Quantas mentiras sobre você tem escutado? Quanto você tem dado ouvido às mentiras do mundo? O mundo, se nós formos olhar ao nosso redor, está um caos. Quantos são os desastres? Quantas são as coisas que estão perdidas? Quanto que a moral está perdida? Quanto que os bons princípios estão perdidos? Nós não podemos ficar olhando para isso. É tempo de nós começarmos a clamar: volta à verdade, volta à verdade. O Senhor precisa de profetas. O Senhor precisa de pessoas que caminham do lado dele. O Senhor precisa de pessoas que rompam nessa noite decididamente como deu para a intercessão, para viver a verdade decididamente. Chega, meu irmão, minha irmã. Olha, o Senhor falava para nós que Ele tem bênção, graças, 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 quantas maravilhas para fazer e realizar nas nossas vidas. Mas nós estamos parando de dar ouvidos ao Senhor e damos ouvido ao mundo. Quanto que nós estamos perdidos? Volta para a presença do Senhor. Caminha com Ele. Anda junto dEle. Quanto de nós estamos erguendo em nós, no nosso meio, sonhos que não vêm dos sonhos de Deus. E nos causa sofrimento, nos causa dor. E viver na verdade hoje, o Senhor quer falar para você, renuncia tudo aquilo que estava te afastando da presença dEle. Volta a viver as graças, volta a viver as maravilhas, volta a viver na presença dEle, volta na verdade. Quanto tempo que nós não abrimos mais a palavra de Deus para ler? O que o Senhor quer para nós no dia de hoje? Hoje eu vou abrir, hoje eu amanheci, eu vou abrir a palavra, eu vou ler, eu vou ver o que o Senhor quer para mim. Mas nós procuramos em mídias sociais, nós procuramos em tantas coisas que até parecem vão, bem disfarçadas de boas. Nós começamos a palpar, a colocar a nossa vida por causa disso. Não deixe se enganar, não deixe se iludir. Uma coisa que o Senhor tem falado para mim nesses dias é que Ele tem presentes, bênçãos e graças, mas nós só vamos
que nós caminharmos com Ele e abrirmos esses presentes? Quanto que nós estamos jogando fora no lixo os presentes que o Senhor nos dá? Para viver tantas coisas erradas. No momento que nós rezávamos, o Senhor falava viver a verdade. Quantos de nós estamos vivendo dentro das nossas casas tudo errado, tudo bagunçado? As coisas só vão começar a se ajeitar no momento que nós abrimos os presentes de Deus. É nós que temos que começar a viver a verdade. Nós queremos colocar as coisas para as pessoas a goela abaixo, a força. Se nós não viver a verdade decididamente, e a verdade por inteiro, não é nem a verdade nem as mentiras, é a verdade por inteiro, as coisas não vão acontecer. Coloca a mão no seu coração e vai escutando essa canção. Os versos que você me deu, onde estão as sandálias que calçaram os meus pés? Esse Pai te espera, esse Senhor te espera. Sabe de uma coisa que muitas vezes nós achamos que a caminhada está dura, está difícil. Nós começamos a abandonar coisas. Nós começamos a abandonar coisas para trás. Coisas de Deus. O Senhor falava era: não abandona, apenas se abandona, apenas coloque os seus ouvidos a escutar a voz de Deus. Nós temos que nos abandonar e escutar mais. Se abandonar, como diz essa palavra. Se abandonar
abandonados no peito do Senhor.